Paz do Senhor, pessoal. Boa tarde, mais uma quinta-feira. Hoje vamos estudar a Palavra de Deus, vamos continuar no nosso estudo no Sermão do Monte. Então eu gostaria de ler primeiro, como eu gosto, ler um salmo. E é um salmo que Deus falou muito comigo essa semana, que eu estava orando aqui em casa, nesse meu lugar aqui que eu gosto de orar, e tem uma porção, 2 versículos do Salmo 50, que Deus falou muito ao meu coração e eu gostaria de ler. É o Salmo 50, versículo 14 e o versículo 15. O versículo 14 diz assim: oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. E o versículo 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Às vezes, esse versículo aqui, invoca-me no dia da angústia, às vezes a gente pensa: Senhor, eu oro mais quando eu estou passando problema, quando estou passando aflições, e às vezes nos sentimos culpada por orar mais nesse tempo, por invocar mais a Deus nesse tempo. Mas Deus disse nesse tempo, você precisa me invocar. Invoca-me no dia da angústia. E nós vivemos uma situação no nosso país, principalmente no nosso estado e aqui na nossa cidade, um tempo de angústia. Você deve, às vezes, receber notícia: fulano está com Covid, o meu irmão está com Covid, o parente está com Covid, assim como eu também recebo essas notícias: está com Covid, da minha família várias pessoas passaram pela Covid, né? Alguns estão passando agora. E realmente, quando a gente passa por essa situação, Deus diz: invoca-me no dia da angústia. E a promessa dele é: eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, se você tem passado por situação difícil, está passando por um momento de angústia, e às vezes fica constrangida na presença de Deus de orar, não fique. Deus diz: me invoca. Então invoca ao Senhor. Não sei qual a situação que tu está passando, ou se alguém está passando, e você quer orar por ele nesse momento, então vamos orar antes de começar o nosso estudo. Vamos ter um tempo de oração, vamos colocar na presença de Deus pessoas que nós queremos orar e clamar por elas. Não sei por quantas pessoas você está orando, mas tem pessoas assim que tem um caderninho, uma lista de oração. Então, lembra do teu caderninho ou no teu coração as pessoas que você está orando. Vamos ter agora primeiro um momento de clamor e de oração. Senhor Jesus, Deus de todo poder, que está em todos os lugares, Deus que diz na tua palavra: invoca-me no dia da angústia. E tu dizes, Senhor, que tu responderás. Senhor, então nesse momento queremos invocar o teu nome, queremos clamar a ti por todas as situações e pessoas pelas quais estamos orando e clamando. Senhor, há pessoas que precisam de livramento, de socorro, Pai, no momento dessa pandemia, dessa enfermidade. Essa pessoa, Pai, que está passando agora pela situação desse vírus, em nome de Jesus e na autoridade de Jesus Cristo de Nazaré, que a ação desse vírus agora saia desse corpo, em nome de Jesus, e essa pessoa seja restabelecida, seja curada, seja restaurada. Senhor, passa o teu poder no coração, nos pulmões, no corpo físico, na cabeça, em nome de Jesus. Senhor, passa o
teu poder que cura e restaura. Apresentamos diante de ti, invocamos o teu nome e tu dizes, Senhor, que tu responderias. Senhor, nós oramos confiando na tua palavra, porque em nós, Senhor, não há mérito. Nós oramos, Senhor, na tua palavra, porque tu dizes. Por isso clamamos e te louvamos, ó Deus de todo poder, em nome de Jesus, o nosso Salvador, pela resposta de oração, pelo teu poder passando em cada vida, em cada pessoa, em cada situação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa realmente te abençoar e o poder de Deus passe na vida dessa pessoa pela qual você orou. Nós precisamos orar uns pelos outros. E quando eu li, foi ontem, faz 2 dias que eu estou lendo esse Salmo 50, mas quando eu parei no versículo 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Como isso trouxe consolo ao meu coração. Porque o que traz consolo ao nosso coração não é o quanto você conhece, se você é inteligente. O que traz consolo ao nosso coração é a leitura da palavra de Deus. É quando você lê a palavra, quando você lê o versículo e aquilo traz um conforto, um alento ao teu coração. É como, sabe, quando a gente está morrendo de sede e quando você toma aquela água e aquilo te traz um refrigério, assim é a palavra de Deus. Você conhece, assim como você sabe, a água mata a minha sede. Quando tu está com sede, você até lembra do gosto da água. E quando você está orando, você conhece a palavra. Mas quando você abre, Deus te fala e abre determinados versículos, aquilo traz um conforto, uma alegria no nosso coração. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Porque oramos na palavra daquele em quem confiamos. E é Ele que diz, me invoca, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então que isso, nesse momento, esteja no teu coração e que você possa abrir esse salmo, dobrar os teus joelhos e diz assim, Senhor, está aqui escrito, tu dizes, invoca-me. Jesus, eu estou te invocando. A minha situação é essa. Senhor, tal pessoa está precisando de oração. Senhor, tal situação está difícil. Então, ora na palavra. Isso vai trazer conforto ao teu coração. Amém? Então, que nessa quinta-feira Deus possa nos abençoar. Quinta-feira passada, a irmã Patrícia, ela estava dando estudo. Como eu disse, nós vamos nos revezar em dar os estudos bíblicos na quinta-feira. E eu creio que tem sido uma bênção. Ao menos eu estou sendo muito abençoada, porque eu paro mais tempo para estudar a palavra, mais tempo para ler e estudar sobre o assunto que eu estou dando estudo. E eu sou muito edificada, faz uma diferença grande na minha vida. E espero que esteja fazendo diferença também na tua vida, esse tempo de estudar a palavra e de conhecer mais a palavra de Deus. Como é quinta-feira, eu sempre peço, sempre esteja em oração pelo pastor Osmar e pela sua esposa, que sempre estavam nas quintas-feiras. Ele tem feito agora as lives nas terças-feiras, mas é um homem que está sempre em oração, sempre clamando, sempre orando por celular, que agora é o que mais funciona, é o nosso celular. Então ele está sempre orando, intercedendo. Quando tem alguém que diz, pastor, essa situação é mais difícil, ele dobra o joelho, está lá em jejum e oração pela vida das pessoas. Então eu peço de maneira muito especial, ore pelo pastor Osmar, pela sua esposa, pela sua família, pelas suas netas. Esteja sempre em oração pela vida dele, que é um homem que realmente tem dedicado
a vida dele para a obra de Deus e agora nesse tempo tem se dedicado mais à oração e à intercessão. Então sempre esteja em oração por ele. E que Deus possa agora então estar te abençoando. Vamos começar o nosso estudo. Nós estamos estudando o Sermão do Monte e o Sermão do Monte ele começa no capítulo 5. Às vezes as pessoas falam do Sermão do Monte e elas pensam só nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças é o início lá no capítulo 5, mas o Sermão do Monte é o capítulo 5, o capítulo 6 e todo o capítulo 7. Então, nós já terminamos o capítulo 5. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 6. Mas antes de nós iniciarmos o capítulo 6, se você tem a sua Bíblia aí em mãos, eu queria que você abrisse lá no capítulo 5. Nós vamos dar uma leve recapitulada para entendermos o todo da palavra de Deus e começarmos no capítulo 6. No capítulo 5, nós vemos do versículo 3, quando começa as bem-aventuranças, até o versículo 12, na verdade, a descrição do caráter do crente. Até o capítulo 12, versículo 12 do capítulo 5. Então nós vemos no início do Sermão do Monte, Jesus se descreve. O caráter do cristão é esse. E lembre, e tem a porta de entrada. A porta de entrada é aquele que se humilha e reconhece que é um pecador. Essa é a porta de entrada e esse é o caráter, o início do caráter, a primeira marca de caráter do cristão. O cristão é humilde. Humilde ele sabe quem ele é. Um pecador que não merecia salvação, que era inimigo, mas que foi salvo. Então, é o primeiro aspecto, e aí nós vemos descrito até o versículo 12, então no capítulo 5, o caráter do cristão. Começa ali o caráter de como o cristão é. Do versículo 13 até o versículo 16, nós vemos outro aspecto, que ele começa a falar como o cristão é. Ele fala, e na verdade ele começa a falar como o cristão reage ao mundo e como o mundo reage ao cristão, que é a questão de sal e luz. Pessoal, todos esses aspectos nós já estudamos, então se você quer aprender, vai no canal do Espaço Esperança e procura os vídeos Sermão do Monte, que você vai ver os estudos completos. Eu estou passando agora só por cima, mas você vai ver os estudos completos. Então, do 13 ao 16, o Senhor Jesus começa a mostrar como o mundo reage ao cristão, porque ele é sal e porque o cristão é luz. A questão da luz, a luz dissipa as trevas e a luz revela o que tem de errado. Por isso que muitas vezes o cristão é rejeitado. Não vem aqui com a Bíblia. Por quê? Porque o cristão vai, a própria vida do cristão confronta a vida daquele que não é. Porque ele está nas trevas. Ele é luz. E a luz brilha. E quando a luz brilha, revela as coisas que tem errada. E aí há uma reação. Então, nessa terceira parte aqui do capítulo 5, o Senhor Jesus mostra essa reação do mundo e a nossa reação. E a questão do sal, a luz, ela revela onde é que tem trevas, onde é que está a sujeira. Porque a luz clareia. E o sal, o que é? O sal, ele evita o apodrecimento. Porque o sal é um conservante. Então, aonde há os princípios cristãos, os conceitos cristãos, o que acontece? Ele evita o apodrecimento dos conceitos ímpios, dos conceitos pagãos que nós vemos aí, dessa degradação humana que nós vemos aí. Por isso que às vezes algumas coisas você olha e você fica escandalizado. Como? Por quê? Porque você é sal e aonde você entra, no ambiente que você entra, como você é sal, você evita o apodrecimento do ambiente.
Então, o primeiro lugar que você tem que ser sal, que evitar que apodreça, é a tua casa. A nossa casa. Nós devemos olhar os programas de televisão, as coisas. Não, isso aqui não entra na minha casa. Aqui na minha casa, não. Vamos conservar, porque nós somos sal. Né? Eu estou só dando um pequeno exemplo, mas procuro um estudo sobre isso. Então, é o terceiro aspecto. E o último aspecto do capítulo 5, que vai do versículo 17 até o 48, é que nós começamos a ver a questão da lei. Quem já estudou, quem assistiu às lives, lembra muito da ênfase quando Jesus falava: vocês ouviram dizer que, eu, porém, vos digo. Então, há 6 aspectos da lei, se você lê a partir do versículo 17, quando Jesus começa a falar da lei, né? Então você vê todos os aspectos que Jesus começa a dizer, ó, vocês ouviram falar assim, mas não é dessa maneira, porque eu vos digo que, lembrando que, por que Jesus falava assim? Porque eles receberam o ensino dos escribas e fariseus. E aí Jesus começou a revelar e mostrar, não é assim. E lembram sempre que eu também dei muita ênfase à questão ao mesmo farisaísmo que nós vivemos hoje. Das pessoas que também distorcem a palavra de Deus para nós. Então a questão de distorcer a palavra de Deus não é nessa época agora, que a gente vê tanta heresia, tanta abobrinha, pessoas viajando na maionese, um evangelho que não é o evangelho, né? As pessoas, elas são enganadas. Por que o crente é enganado? Porque ele escuta pessoas com títulos de pastores, né? Com título de apóstolo. Não existe mais apóstolo, vai estudar a Bíblia, apóstolo só era aqueles 12, as pessoas se auto-intitulam apóstolos, isso não é bíblico, né? E as pessoas bebem aqueles ensinos e acham que é correto, e elas são enganadas. Na verdade, era a mesma coisa que os fariseus faziam naquela época. Por isso que você precisa estudar a Bíblia e ver o que Jesus diz. Jesus te diz, eu, porém, te digo. E você só vai aprender o que Jesus diz lendo a palavra e buscando a palavra de maneira simples. Então, o outro aspecto do capítulo 5 era esse contraste com relação à lei e os ensinos dos fariseus. E Jesus termina esse capítulo 5 lá no versículo 48, que diz assim, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Jesus começa dizendo, o cristão tem um pai. Então, nós temos que ser como o nosso Pai do céu. Amém? Então, é uma breve retrospectiva do que nós estudamos no capítulo 5. Agora, nós vamos iniciar no Sermão do Monte o capítulo 6. Então, capítulo 6, a partir do versículo 1, nós vamos estudar hoje do versículo 1 até o versículo 4, que diz assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor Jesus, nosso amado Senhor, essa é a tua palavra, viva, santa, fiel e verdadeira.
E nesse momento, Pai, eu quero te pedir a ação do teu Santo Espírito, abrindo o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra. Que ela penetre na nossa vida, no nosso coração. Que possamos estudar com reverência e temor e aprender a tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos começar o estudo do capítulo 6. Mas assim como eu fiz uma retrospectiva do capítulo 5, para que nós possamos entender, eu queria só fazer uma pequena análise geral, muito breve, do capítulo 6, que na verdade ele é dividido em duas partes. Do verso 1 até o verso 18, o versículo 18, na verdade nós vemos o nosso relacionamento, a nossa vida, do nosso relacionamento com Deus. Porque nós vamos ver sobre a oração que o Senhor nos ensinou, nós vamos ver sobre o jejum, nós vamos ver aqui a nossa vida e um termo, né, que a irmã Patrícia usou muito nas lives dela, é no secreto. Então nós vamos ver sobre a questão desse termo em secreto. Então essa primeira parte até o versículo 18, nós vamos ver a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. E a segunda parte, que é do versículo 19 ao 34, nós vamos ver o nosso relacionamento com o mundo, como nós vivemos nesse mundo. Porque nós somos cristãos e precisamos trabalhar, precisamos comer, temos as nossas necessidades, as nossas ansiedades, temos várias coisas, nós estamos nesse mundo. Nós não somos do mundo, como o Senhor nos disse, mas nós estamos nesse mundo. Então, como devemos viver nesse mundo? Como é o relacionamento? Como devemos proceder? Como é essa vida nesse mundo? Então, é a segunda parte do capítulo 6 que nós vamos estudar muito sobre isso. Então, não perca os estudos. Mas hoje nós vamos estar estudando essa tarde especificamente sobre essa questão do nosso relacionamento com Deus. E isso assim é algo muito importante. Mas antes eu só queria lembrar alguma coisa aqui, que eu tenho as minhas anotações. A gente tem que ter anotação, senão a gente esquece as coisas, né? E para dar estudo precisa de anotação. Eu só queria lembrar, para a gente poder aprofundar esse estudo um pouquinho no capítulo 6, que no versículo 6:1, ele termina aqui dizendo Pai Celeste. No versículo 6, no versículo 4, aliás, começa a dizer: para que a tua esmola fique em secreto e teu Pai. No versículo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai. Então, várias vezes nós vemos, aqui até o versículo 18, 10 vezes a expressão Pai, teu Pai, teu Pai. Então, isso é um aspecto, lembra que eu disse que essa primeira parte do capítulo 6, ela fala muito do meu relacionamento com Deus? E quando nós falamos do nosso relacionamento com Deus, nós temos que ter um entendimento muito claro, que Deus é nosso Pai. Você já parou para pensar nisto? Que você tem um Pai que é aquele de todo poder e que você deve conversar com Ele. Às vezes eu penso, Senhor,
tu és tão grande, tão maravilhoso, o teu amor absolutamente incompreensível, não tem como compreender que o Deus de todo poder, o nosso Pai, envia seu único Filho para se humilhar e morrer por nós. É muito profundo. Às vezes eu choro quando eu penso nisso, porque é algo que move o coração. Às vezes nós queremos que as pessoas nos amem, que as pessoas nos reconheçam, mas nós temos o amor do Pai. Um dia nós vamos estar para sempre com Ele. Então nós precisamos pensar nisso. E se você não pensa, leia a Bíblia. A Bíblia te leva a pensar isso. Aqui no capítulo 6, nós vamos ver Jesus dizendo, ó, Pai, teu Pai celeste, vosso Pai. Aí você vai parar para pensar que Ele é Pai. E agora nós vamos ver a questão desse relacionamento. Nós vamos começar a buscar na palavra de Deus o que o Senhor nos quer dizer. Por que Ele nos fala? Por que Ele começa no capítulo 6? Porque Ele fala tantas vezes Pai, Pai. E quando nós vamos estudar a oração, lá no versículo 9 do Pai Nosso, que Jesus diz, portanto vós orareis assim, Pai Nosso, Pai. Então, às vezes, nós paramos para orar, ou nós começamos a oração a dizer, Deus, ó Deus, faz isso, Deus, Deus. Por que você não troca o termo Deus pelo termo que o nosso Senhor ensina e começa a dizer Pai, 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 eu estou aqui orando. Pai, eu estou te buscando. Às vezes as pessoas usam o termo Deus e parece tão mecânico, tão distante. E o Senhor nos ensina a orar e Ele diz, Pai, vocês vão falar com o Pai. Vocês vão começar a orar dizendo Pai. Então pensa um pouco nisso. Não sei qual é o termo que você usa. Se você fala Senhor Jesus, pode continuar falando Senhor Jesus. Mas se você só fala o termo Deus, ó Deus, faz isso, Deus, estou aqui, ó Deus, Deus, tira o Deus, esse termo, e usa Pai então. Pai, eu estou aqui. E para pensar quem você está chamando de Pai. Quem é o teu Pai? E se você, quando para orar, usa esse termo Pai, e ele fecha aqui no teu coração, eu não tenho como explicar isso, mas quando você usa o termo Pai, para você é algo normal, é algo que move o teu coração, então é sinal que você é filho. Porque quem não é o filho de Deus não consegue usar o termo Pai sentindo algo no coração. O verdadeiro filho de Deus, quando ele ora, quando ele diz Pai, ele sente algo no profundo da alma, no profundo do ser, que ele é filho. Mesmo que ele pensa como filho pródigo, Pai, eu não mereço ser chamado teu filho. Porque às vezes nós estamos como filho pródigo. Esbanjamos, fazemos coisas erradas e nos achegamos na presença de Deus envergonhados, com os trajes sujos, e chegamos humilde, eu não mereço ser chamado teu filho. Me perdoa, eu pequei. Só filho faz assim.
só filho, se arrepende, se humilha diante do Pai. Isso é muito precioso. O amor do nosso Deus, do nosso Senhor é incomparável. Mas quando nós oramos, Ele diz, me chama de Pai. Eu sou o vosso Pai. O nosso Pai Celeste. Então, é muito importante nós entendermos isso. E aqui ele começa, nesse capítulo 6, falando assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. O que quer dizer essa palavra, a vossa justiça? Que eu vou ser juiz, exercitar julgamento e justiça? Não. Ele fala da vida piedosa, da nossa vida justa, que nós vamos levar, mas nós não devemos levar essa vida de uma maneira que os homens possam nos ver, que a gente queira que os homens, que as pessoas nos vejam e nos elogiem. Oh, que vida maravilhosa! Ou que até as pessoas da igreja olhem a nossa vida e digam, mas olha como ele é santo, meu Deus, eu tenho admiração por essa pessoa. Nós não devemos levar a nossa vida de uma maneira que a gente queira atrair a atenção sobre nós. Sobre nós. Como somos bons, como somos justos, como somos certos e nos acharmos a pessoa. Cuidado! Quando você escuta ou quando você vê pessoas aonde aquela pessoa tenta atrair a atenção para ela mesma e não para Jesus. Porque toda a atenção deve ser voltada para Jesus. A nossa vida deve ser para Jesus. Tudo nós devemos viver em função dele, do nosso Senhor, do nosso Deus. Então, nós temos que cuidar como nós vivemos. Nós, como cristãos, não devemos viver de uma maneira para aparecer para os outros. Que os outros precisam ver que eu sou crente. Não. As pessoas precisam ver que você serve a Deus, que você faz as coisas certas. Mas você faz as coisas certas não para mostrar para as pessoas que você faz. Você faz as coisas certas porque você é salvo. É automático. E que as pessoas possam olhar para você e ver Jesus. E ver Jesus. E uma coisa eu te digo, a vida do cristão, ela não é fácil. A vida do cristão é uma vida difícil. Nós lemos no capítulo 5 a questão, se você começa a olhar as bem-aventuranças, e quando ela termina dizendo que nós vamos ser perseguidos. E quando você começa a olhar a questão de ser sal e luz, você vai encontrar dificuldade. Lembra que eu disse? O sal evita o apodrecimento, porque o sal é conservante. Todos os produtos precisam de conservante, senão apodrece, deteriora. E esse mundo não apodrece, não deteriora por causa dos conceitos judaicos cristãos. É por causa desses conceitos que ainda temos famílias de acordo com a palavra de Deus, temos padrões de acordo com a palavra de Deus, ainda temos um mínimo de padrão. Nós estamos vendo que o mundo está indo para um outro lado. Ele está entregue a si mesmo. São os últimos dias realmente. Mas o fato de sermos cristãos, e isso que faz diferença, só que nós vamos sofrer pelo fato de sermos cristãos. Não é fácil ser cristão. É difícil, porque o verdadeiro cristão vai passar dificuldade. O verdadeiro cristão vai ser perseguido.
O verdadeiro cristão vai ser zombado. O verdadeiro cristão vai ouvir o termo: olha o crentinho, olha o santinho. Nós vamos ouvir esse termo de crentinho e de santinho. Mas na questão de perseguição, nós vamos sofrer, nós vamos passar dificuldades. Mas o que nos consola é a palavra, o que nos dirige é a palavra. E aqui na palavra, nós estamos lendo aqui no capítulo 6 algo que é um contraste impressionante com certo evangelho que nós vemos aí. Porque é um evangelho que diz que você precisa ser reconhecido, que você precisa ser honrado, que você precisa ocupar o teu espaço, que você precisa publicar aquilo que você faz e mais um pouco. Porque você precisa ser visto pelos homens. Só que aqui nós lemos aqui, que nós não devemos fazer as coisas com o fim de sermos vistos pelos homens. Porque quando nós somos vistos pelas pessoas, nós recebemos os nossos prêmios aqui na terra, não vai ter prêmio lá no céu. As pessoas, elas têm uma carência tão grande hoje em dia, uma solidão tão grande da falta de Deus dentro da igreja. As pessoas têm uma solidão dentro da igreja, porque não buscam a Deus. E por causa dessa solidão, elas querem fazer coisas para serem reconhecidas. Por exemplo, será que ninguém percebe como eu canto bem, como eu trabalho bem, como eu me esmero nisso, como eu faço tal coisa? Ninguém me reconhece. Ninguém vê o que eu faço. Quando o teu pensamento é esse e a tua atitude é essa, quer dizer que você quer ser reconhecido pelas pessoas. Para pensar como você tem agido dentro da igreja, ou dentro da tua casa, ou com os teus filhos. Quando você quer que os teus filhos te reconheçam tudo o que você faz, sabe, o quanto que você se empenha. Nem sempre filho reconhece o que os pais fazem. Alguns filhos reconhecem. Alguns filhos só reconhecem o que os pais fazem depois que os pais morrem, ou quando os pais estão doentes para morrer. Daí ficam desesperados: ai, meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe. Mas se você, como pai, como mãe, quer que o teu filho te reconheça, e você fica triste, você está fazendo para o teu filho. Não faça nada para o teu filho, não faça nada para o teu marido, não faça para o pastor, não faça para o irmão, faça para Deus. Você quer reconhecimento? Procure o reconhecimento de Deus. E o reconhecimento de Deus não é nesta terra, não é nessa vida. Não pense que às vezes, quando uma pessoa foi colocada num lugar de destaque, é Deus que está reconhecendo ela. Às vezes a pessoa está num local de destaque e ela está sendo reconhecida pelos homens, porque fala bem, porque canta bem, porque é uma pessoa despachada, ou sei lá eu o quê. E ela está sendo reconhecida e ganhando um galardão aqui na terra. Não pense isso. O galardão nós vamos ganhar diante de Deus. Então, tudo aquilo que nós vamos fazer, devemos fazer para o Senhor. Deixa eu contar um exemplo de algo que aconteceu comigo. Eu tenho muitas experiências nos retiros que nós fazemos. Um ano, eu fiz um retiro junto com a minha abençoada equipe de mulheres. Mas aquele ano que nós fizemos aquele retiro, o propósito que eu tinha, mas era um propósito meu, especial do meu coração, era que outras esposas de pastores viessem, mais esposas aqui do nosso estado viessem para o retiro.
e mulheres líderes de outras cidades viessem para o retiro, porque o retiro sempre vem bastante mulheres de Passo Fundo. E é uma alegria o retiro de mulheres. Espero que breve nós possamos ter retiro de mulheres novamente. Deus vai prover todas as coisas. Mas naquele ano eu me empenhei muito, tanto que eu não fiz o retiro aqui em Passo Fundo, perto aqui de Passo Fundo que nós fazemos, fiz em Santa Maria aquele ano o retiro, foi bastante trabalhoso. Mas quem diz que as esposas dos outros pastores foram? Eu fiquei muito triste. Aí eu tava lá na minha lamentação, né, triste, chateada. E na hora veio um versículo, às vezes Deus me fala, parece assim, que o versículo está escrito de tão real que vem. E não nos cansemos de fazer o bem, se porventura não desfalecermos. Deus sabe por que as pessoas vêm ou não vêm. Deus trouxe nos retiro aquelas pessoas que Ele queria trazer. E Deus evitou que as outras viessem para trabalhar na minha vida. Porque eu preciso fazer as coisas para Deus, não para as pessoas. Nós vamos trabalhar em função das pessoas nos esmerar, mas no nosso coração nós devemos estar conscientes. Tudo que eu faço para Deus. Eu faço para o Senhor. E naquele momento, quando eu ouvi, Deus chamou a minha atenção. E eu, Senhor, me perdoa. Eu fiz errado. Eu não deveria ter feito assim. Então eu, no meu coração, queria trazer as outras esposas de pastores, mas não era isso que Deus queria. Para que elas estivessem ali, mas a minha motivação estava errada. Não estava certa a motivação do meu coração. E aí Deus disse, elas não vão vir não. Não vão vir. Você vai aprender, Claudete. Deus faz assim conosco. Às vezes nós nos empenhamos e às vezes nós pensamos, eu não faço para ser visto pelos homens. Quem diz? Quem diz que a gente não faz para ser reconhecido, para ser visto? É só sondar o nosso coração. Se a gente faz alguma coisa para alguma pessoa e ficar triste porque a pessoa nem viu, nem notou, nem reconheceu, ou ainda te desprezou, ou te ignorou, se você ficou triste, você fez para a pessoa. Mas não se preocupe, é normal ficar triste. Nós somos assim. Por isso que nós temos a palavra para nos ensinar e Deus para nos confortar e dizer, não faça para as pessoas, faça para mim, faça o teu melhor. Por exemplo, quando você tem que limpar a casa, lavar as louças, não faça para os teus filhos, para o pessoal reconhecer, vocês não reconhecem que eu estou lavando louça, que eu estou limpando a cozinha, eu faço isso todo dia, faz anos que eu faço. Então continua anos e anos e anos fazendo para Deus. Não faça para as pessoas. Quando tudo aquilo que nós fizermos para o Senhor, vai ser diferente. E Deus vai começar a trabalhar na nossa vida. Porque Ele é um Pai presente. Já imaginou? Você tá lá no teu serviço, aonde ninguém te reconhece, só pegam no teu pé, mas você tá ali trabalhando e diz, Jesus, é para ti que eu tô fazendo. Jesus, eu quero fazer o melhor para ti. Senhor, é contigo, Senhor. Tu és o meu Pai. Me ensina a fazer o meu melhor. Mesmo que as pessoas não reconheçam, porque nós não precisamos de méritos dos homens. Coroas dessa terra, elas passam. E se você recebe coroa nessa terra, não vai receber no céu. Então nós devemos ver as motivações do nosso coração. Tudo que você faz,
Desde a mínima coisa que você faz, pergunta: por que eu estou fazendo isso? O que eu quero? Faça para Deus. Pede: Senhor, sonda o meu coração. Deus sonda o coração e Deus mostra. Deus revela para nós: ó, tua motivação tá errada, tá vendo tua amargura? Principalmente quem fica amargurado. Quem fica amargurado tem uma motivação de ser reconhecido, uma motivação totalmente egoísta. Porque o amargurado, ele só fica feliz quando o outro reconhece. O amargurado, ele só fica feliz quando... Não, você é importante. Nada errado em dizermos para as pessoas que elas são importantes. Nós devemos dizer isso. Mas nós devemos sondar o nosso coração para ver se nós somos pessoas amarguradas. Se nós ficamos... Tudo nos entristece. Se nós somos extremamente sensíveis. Essa primeira parte do Sermão do Monte, gente, ele é muito claro. E Jesus diz, ó, não toquem trombeta diante de si, dizendo, tô fazendo isso. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Não, a vida do cristão não é assim. Quando a vida de uma pessoa começa a ser, eu vou expor, eu vou mostrar, olha, preciso de honra, preciso de glória, tá errado. A vida do cristão não pode ser assim. Porque nós temos que viver para Deus. Nós não vamos viver para as pessoas. As pessoas nos machucam, as pessoas nos ferem, as pessoas nos traem, as pessoas falam mal. Quem mais machuca a gente é aquele que está bem do nosso lado. A pessoa que nós mais amamos, as pessoas para quem mais nós nos dedicamos, elas são as pessoas que mais nos machucam, porque elas estão muito perto. E daí, às vezes, uma coisa mínima machuca. E o que devemos fazer? Senhor, primeiro eu quero te dizer uma coisa. Cuide para ver se essa pessoa não é teu ídolo. E se Deus tirar essa pessoa de ti? For levada. Se Deus recolher, Deus só recolhe o que é dele, lembra disso. Então, se Deus levar essa pessoa, cuidado. Cuida. Vai na presença do Pai e pergunta, Pai, como está o meu coração? Pai, por que eu estou fazendo as coisas? Pai, por que eu quero agradar os outros? E outra coisa, por que eu tenho medo das pessoas? Às vezes, nós fazemos por medo, mas aqui nós vemos, nós não devemos fazer as coisas para agradar os outros, mas para agradar a Deus. E isso é muito sério. A questão de agradar a Deus. Porque o que acontece? Aqui, ó, nós vemos no versículo 4, para que a tua esmola fique em secreto e teu Pai que vê em secreto. O teu Pai que vê em secreto. O que isso quer dizer? As outras pessoas nos veem, mas elas não sabem o que está no nosso coração. Mas Deus sabe. Deus sabe por que você faz aquilo, por que você está se esforçando, porque às vezes nós nos esforçamos para fazer algo e dizemos, não tem problema se o outro não vê, eu fiz para Deus. Mas a tua motivação secreta era que o outro reconhecesse. A tua motivação íntima era que o outro notasse. E o outro não notou. Mas Deus viu a tua motivação íntima.
O Salmo 139, que é um salmo impressionante, que é um salmo que nós deveríamos meditar bem em seguida, que diz assim, ó, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Tudo Deus conhece. Toda a motivação do coração Deus conhece. Tudo aquilo que fazemos é claro, é dia na presença de Deus. Ninguém se esconde de Deus. Deus esquadrinha, Deus conhece todos os pensamentos. O versículo 4, a palavra, ela não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces. Então, a intenção do nosso coração, Deus conhece. E a Bíblia, lá no livro de Hebreus, fala que é a palavra que ela esquadrinha as motivações, os pensamentos do nosso coração. Em Hebreus fala muito claro que é Deus que esquadrinha, que Deus sabe e revela tudo que está no nosso coração. Então, quando nós lemos aqui no Sermão do Monte, Deus coloca a nossa vida assim aberto. É como se Deus nos tomasse assim na palma da mão dele e disse, ó, eu tô te vendo, minha filha. Eu tô te vendo, meu filho. Tu tá aqui, nada do que você faz é escondido. Eu vejo teu coração. Eu vejo por que você quer fazer aquilo. E eu tô te ensinando na minha palavra. Faz tudo para mim. Faz. Eu vejo. Eu sei. Eu conheço. E eu vou te recompensar. Deus vai nos recompensar. Tem muitas pessoas que sofrem, que passam dificuldades, que levam uma vida difícil aqui na Terra e que morrem e sempre levaram uma vida difícil, mas foram crentes fiéis, crentes idôneos, que amavam o Senhor. Essas pessoas, a palavra diz, elas vão receber recompensa lá no céu. Porque há galardão, a palavra fala de galardão, a palavra fala de recompensa. A palavra de Deus fala que nós vamos ganhar. Então não queira ganhar as coisas aqui na terra. A nossa oração secreta, que nós oramos, intercedemos e clamamos pelas pessoas, a recompensa vai estar lá no céu. Nós não precisamos ficar dizendo para a pessoa, eu oro por ti. Eu estou falando isso aquelas pessoas que dizem que oram quando querem ganhar uma recompensa, né? Então, mas aquelas pessoas assim que querem mostrar que fazem alguma coisa, que se sacrificam, que são abnegadas, mas que querem ganhar a recompensa, que querem que os outros vejam, que os outros aplaudam. O nosso Senhor Jesus diz, cuidado quando aplaudirem vocês, cuidado quando elogiarem, porque elogiaram os falsos profetas. Essa palavra, na verdade, aqui, ela nos traz um consolo, ela nos traz um conforto. Porque tudo o que fazemos está no secreto no nosso relacionamento com o nosso Pai. No momento que oramos, no momento que buscamos eles, que não precisamos fazer para os outros. Que temos que fazer o que nós vamos fazer para o nosso Pai. O nosso Pai que está conosco, o nosso Pai que nos vê. E tem uma palavra em Mateus, quando termina o Evangelho de Mateus, que o Senhor Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Tu parou para pensar nisso? Deus está contigo. Teu Pai, tu pode conversar com Ele lá no teu canto. No próximo estudo, nós vamos ver sobre entra no teu quarto. Mas eu gostaria
de terminar esse estudo aqui, do início do capítulo 6, com algo que você parasse para pensar. Eu tenho um Pai e vou fazer tudo o que eu faço para o meu Pai que me vê. Os homens não precisam me ver e nem quero que me vejam. Eu quero que o meu Pai me veja. Eu quero que o meu Pai limpe o meu coração. Eu quero que o meu Pai, olhe para mim e diga: filho, filha, tu és o meu filho amado. Um dia você vai ouvir o Senhor dizer: vinde, benditos do meu Pai. Vinde, benditos do meu Pai. Nós temos um Pai. O nosso Pai Celeste. O Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso Pai. Eu não sei o que você está passando, quantas feridas tem no teu coração, ou quantas tristezas, ou quanto te machucaram. Mas coloca agora tudo que você fez, tudo o que você se empenhou e diz: Pai, é para ti. Tudo que eu fizer para as pessoas, tudo que eu trabalhar, tudo que eu me dedicar, vai ser para ti. Não para mim, nem para os outros. Pai, eu quero te agradar. Agrada-te do Senhor. Amém? Que essa tarde você tenha firme isso no teu coração. Meu Pai que está em secreto. Que sejamos motivados a orar e conversar com o nosso Pai, aonde quer que estejamos. Amém? Então vamos ter um tempo agora de oração para colocar a nossa vida e nos apresentar na presença de Deus. Pai de todo poder, nós estudamos a Tua Palavra, nós buscamos a Tua presença e queremos Te louvar essa tarde. Senhor Jesus, Tu conheces cada coração de quem está aqui e de quem vai ouvir, Senhor, de novo essa live. Nesse momento eu peço, só Tu podes transformar. Só o Teu Espírito pode curar as nossas feridas, limpar-nos. E nós Te pedimos isso essa tarde. Senhor, nos ensina a viver como filhos e filhas. Senhor, nos ensina a Te amar. É o que Te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer e até quinta-feira que vem com o nosso estudo e que Deus te abençoe.